De novo, boa noite a quem eu não cumprimentei. Hoje a gente dá início ao conteúdo, né, da nossa nova disciplina. Como o nome já está dizendo, é noções de medicina nuclear, ou seja, a gente vai ver por cima, né, não vai aprofundar tanto como em outras disciplinas que a gente vê, como por exemplo a mamografia, que a gente viu todas as incidências, né, a gente estudou direitinho a anatomia da mama. Foi uma disciplina que foi aprofundada, foi específica, né? No caso da medicina nuclear, é para a gente ter noção do que é o exame, como que ele funciona, tá? Somente isso. É uma disciplina de 30 horas, então é uma disciplina com pouca carga horária, são 15 dias aí para a gente poder ver o conteúdo, fazer as atividades, fazer prova, ter recuperação, né? E concluir aí essa disciplina para vocês avançarem para a próxima, que se eu não me engano são exames contrastados, tá? Hoje a gente vai dar uma introdução sobre medicina nuclear, falar sobre a história da radioatividade e sobre alguns conceitos, tá? A medicina nuclear é uma especialidade médica, tá? Dentro do diagnóstico por imagem, que utiliza fontes não seladas. Quem tiver com o microfone ligado, desliga para mim, por favor. Aí depois, se tiver dúvida, liga e fala, tá? Pois é, na medicina nuclear, a gente utiliza fontes não seladas, ou seja, são aqueles materiais radioativos, certo? Que podem ser usadas tanto para efeito diagnóstico como para os efeitos terapêuticos, tá? Utilizados das duas formas aí. Os exames são realizados nos aparelhos específicos, né, que são diferentes daqueles convencionais de imagens, quando a gente vê daqueles lá de raio-x, de tomografia, de mamografia, né, porque nesses casos aí que a gente está acostumado, que a gente conhece, o aparelho é que emite a radiação, né, e o objetivo é o visualizar a parte anatômica, um braço, uma perna, né, o pulmão. Então, nesses métodos convencionais, a gente está acostumada com que o aparelho imita a radiação para poder visualizar alguma parte do corpo. Na medicina nuclear, quem emite radiação é o paciente, né? O paciente é submetido a um processo, aí um procedimento de ser injetado, vamos dizer assim, injetado a radiação nele, ele emite a radiação e o aparelho vai captar essa radiação que o paciente está emitindo, tá? A radiação que o paciente vai emitir é de baixa radioatividade, né? E é somente por efeito diagnóstico, tá? A radiação ela é captada pelo aparelho de medicina nuclear que é chamado de gama-câmara de cintilação. Quem tiver anotando, quem tiver com a apostila aí já dá uma grifada ou anota no cantinho que o aparelho utilizado em medicina nuclear é chamado de gama-câmara de cintilação, tá? Esse aparelho, ele tem aí o objetivo de fazer uma avaliação fisiológica, né? Ele vê a funcionabilidade do seu organismo, né? Dos sistemas, tá? E não somente a parte anatômica, ele vê como se está funcionando certinho, tá? A medicina nuclear, ela faz aí um trabalho de investigar a questão da fisiologia e do metabolismo do ser humano, né? Ela é útil aí nos tratamentos terapêuticos, né? Com o uso desse material radioativo. E tem também a modalidade diagnóstica, né, que é para descobrir aonde que tem alguma patologia, o que está de errado com o paciente, tá? Tem como primórdio, quando a gente fala primórdio, são as pessoas que deram um pontapé inicial na medicina nuclear, que descobriram, né, que foi o Antoine Henri Becquerel, Pierre Curie e Marie Curie, tá? Que é exatamente o que a gente vai falar agora, né? A história da radioatividade, o início, o descobrimento, tá? A história da medicina nuclear teve início aí com o físico francês Antoine Henri Becquerel. A gente pode
tá abreviando e chamando somente de Becquerel, tá? Após a descoberta da radioatividade natural em 1896, né, um ano depois da descoberta do raio-x, esse cidadão francês aí descobriu que os sais de urânio emitiam radiação natural, eles tinham uma radiação natural, tá? Depois dele veio a contribuição do George, né, que é um químico húngaro, que em 1913 deu início aos traçadores. Os traçadores são aqueles que a gente vai escolher, a gente não, né? Eles são escolhidos, né, de acordo com a parte do corpo que a gente vai querer diagnosticar, avaliar, tá? Mais na frente, acredito que amanhã já seja essa parte que a gente vai ver, que o que é os traçadores, tá? É um fármaco que ele vai dar direcionamento, tá, para minha radiação. Por exemplo, se eu quero ver o rim, o funcionamento do rim, a gente usa um traçador para o rim. Então, a radiação vai direto para lá e a gente vê a imagem bonitinha. A gente quer ver o pulmão, vai para lá, quer osso, fazer uma cintilação óssea. E o traçador é de acordo com o órgão que a gente quer avaliar, tá? E quem deu início, né, a essa descoberta aí dos traçadores foi o George, né, esse químico húngaro. Em 1943, ele recebeu o Prêmio Nobel de Química, né? Após esses estudos dele, ele apresentou aí uma experiência com o nitrato de chumbo, né, marcado com um nuclídeo radioativo, e ele utilizou ele para ver o movimento das plantas, né, o movimento das plantas, tá? Então, gravem aí os químicos, né, as pessoas que deram o início, o pontapé inicial para a descoberta da medicina nuclear, né, que serve aí como diagnóstico ou terapêutico, né? Em 1927, esse nome esquisitinho aí, Hermann, tá? E Soman, são dois, através de vários testes, né, apresentaram uma substância radioativa, o chamado radônio, tá? Eles realizaram a primeira medida da velocidade sanguínea, né, com um material que foi injetado em um braço e verificaram a chegada no outro braço através da câmara de Wilson, tá? Foi aí onde começou a ter um desenvolvimento maior da medicina nuclear, tá? Em 1932, Ernest e o Stanley construíram o primeiro ciclotron. Não se preocupem que a gente vai entender melhor o que é esses nomes diferentes, ciclotron, traçador, tá? Os ciclotrons produziam radionuclídeos artificiais suficientes para o uso médico na época, tá? Os ciclotrons é onde vão produzir esses radionuclídeos, que são vamos dizer assim, a parte radioativa do que a gente vai injetar no paciente, né? Ele construiu o ciclotron, que é o que hoje é utilizado para fazer desintegração e retirar a radioatividade para misturar com um fármaco e virar o que a gente injeta no paciente. Mais na frente a gente vai entender direitinho como que funciona, tá? Mas lembrem-se que aí que foi o Ernest e o Stanley que construíram o primeiro ciclotron, tá? Gravem isso aí. Com a criação do primeiro reator nuclear durante a Segunda Guerra Mundial, né, foi possível aumentar a produção desses radionuclídeos artificiais, tá? Porque grande parte dos estudos estavam voltados aí somente para avaliação da glândula tireoide, aquela glândula que fica, né, na garganta, né, na parte da garganta. Eu acho que vocês viram em anatomia. Acho que chegaram, era para ter visto. Ah, não, vocês não tiveram anatomia 2, né? E a disfunção da tireoide, né, causa algumas patologias. Não sei se vocês já ouviram falar que problemas na tireoide, né, pode dar um distúrbio, né, hormonal. E antigamente, né, logo quando foi lançada, né, a questão da medicina nuclear, que foi feito aí o ciclotron,
né, na época da Segunda Guerra Mundial, os exames feitos eram todos voltados para avaliação da glândula tireoide. Então, caso lá na frente eu perguntar para vocês, né, qual o primeiro exame, né, os primeiros exames que eram feitos na medicina nuclear, era aí a avaliação da glândula tireoide, tá? Eram feitos aí com radionuclídeos na forma de iodeto, tá? O principal aparelho para detectar a presença de radionuclídeo na região da glândula tireoide era o contador de Geissmuller, tá? Que esse Geissmuller, nada mais nada menos, media, né, a presença de iodo na região da tireoide, tá? Então, gravem isso de novo. Se lá na frente eu perguntar, é uma questãozinha de prova, quais eram os primeiros exames realizados na medicina nuclear, quais eram, né? Eram voltados para que parte anatômica, vocês podem estar falando que na época da Segunda Guerra Mundial, os exames eram voltados para a avaliação da glândula tireoide, tá? Em 1958, o Enger aí criou a primeira câmara de cintilação, né? Eu falei para vocês lá no iniciozinho que a câmara de cintilação, né, é a gama câmara, né, que é o aparelho atual que a gente faz aí o exame de medicina nuclear. Quem fez foi o Enger aí, ó, tá? Em 1958. Ele fez aí o sistema de captação da imagem, né, que não exigia a movimentação do detector. Lembra que na questão do tomógrafo ele se movimenta? Na gama câmara, né, na câmara de cintilação, não exige essa movimentação, tá? Isso apresenta aí melhorias na resolução geométrica, ou seja, na captação da imagem, tá? Em 1960, foi possível, né, ter aí imagens, armazenar e processar as imagens captadas por essa câmara de cintilação, que hoje a gente conhece como gama câmara, graças ao desenvolvimento do computador, ou seja, né, todo o desenvolvimento tecnológico, aonde os computadores foram ficando mais modernos, né, a tecnologia foi avançando de maneira estrondosa, foi melhorando muito a questão dos exames, dos aparelhos utilizados, as imagens foram melhorando a qualidade, tá? E isso deu-se início aí em 1960, foi quando, né, os computadores surgiram aí com tecnologias que a cada ano foi melhorando, se desenvolvendo. Em 1962, juntamente com a evolução dos equipamentos, né, dos computadores, dos aparelhos de exames, desenvolveu-se também a radiofarmácia, tá? Que a gente também vai falar direitinho. A radiofarmácia é aí uma especialidade farmacêutica, né, que vai elaborar as substâncias que a gente utiliza na medicina nuclear, tá? Então, junto com a evolução dos computadores, dos equipamentos, foi desenvolvida aí a radiofarmácia, tá? O que a gente pode dizer da radiofarmácia? Ela é uma especialidade farmacêutica que elabora aí as substâncias que a gente utiliza na medicina nuclear, tá? Quando apareceram os geradores de tecnécio, foi nessa época também, tá? Que hoje o tecnécio é o maior isótopo, é o que tem mais uso na medicina nuclear. Vocês vão entender melhor com o passar dos dias, tá? Até sexta-feira a gente entende melhor. Em 1963, né, houve aí mais um avanço tecnológico na câmara de cintilação. Esse equipamento, que além de dar uma qualidade melhor nas imagens cintilográficas, né, foi o ponto de partida para que a gente tenha aparelhos atuais de tomografia cintilográfica, tá? Que a gente conhece eles como essa sigla aí, SPECT, tá? Que em inglês significa Single Photon Emission Computer Photography. Muito professora de inglês, né? Resumindo, tomografia computadorizada com emissão de fóton único.
tá? E o PET também, tá? Que é a tomografia com emissão de pósitrons, tá? Então, a partir da câmara de cintilação, né, a gama-câmara, em 1963 vieram mais avanços e foram desenvolvidos mais 2 aparelhos, esses 2 aí, tá? Que são tomógrafos cintilográficos, tá? Que são imagens avançadas na medicina nuclear. Agora a gente vai ver alguns conceitos. Para a história é isso, tá? Na apostila vocês podem ler de novo, gravar datas, nomes, tá? Quem foi que criou a gama-câmara, né? A câmara de cintilação, quem deu o desenvolvimento aos radionuclídeos, o ano de desenvolvimento aí da radiofarmácia, que eu acabei de falar, que foi em 1962, tá bom? E os conceitos. É uma pergunta, assim, que eu acho que vocês já devem imaginar, que é bem provável estar na prova, né? O que é a medicina nuclear? Que eu falei lá no comecinho da aula também, que é um ramo da radiologia, né? Que utiliza aí energia nuclear, que pode ser utilizado para 2 fins, né? Tanto diagnóstico como para terapia, né? O fim terapêutico, né? A gente utiliza substâncias que emitem radiação, que são também conhecidas como isótopos radioativos, tá? Esse é o conceito de medicina nuclear, tá? É considerado aí um recurso diagnóstico por imagem seguro, eficiente, tá? Em geral é indolor e também é considerado um método não invasivo, tá? Para que a gente possa obter informações do paciente que de outra maneira seria impossível de conseguir, a gente utiliza a medicina nuclear, tá? Não tem contraindicação, não tem efeitos adversos, tá? Então, os lados positivos desse exame são bem maiores do que os lados negativos, vamos dizer assim, tá? É um método diagnóstico de alta sensibilidade, né, que é utilizado para encontrar anormalidades na estrutura ou na função dos órgãos estudados. Como eu estava falando para vocês, ele não vê somente a parte anatômica, ele estuda a função dos órgãos, tá? A fisiologia está funcionando de maneira correta, certinha, tudo no seu devido lugar. Tá? Então, ele estuda, né, a estrutura e a função, né, a funcionabilidade dos órgãos, né, com uma facilidade imensa, né, de identificar algumas alterações orgânicas quando estão no começo, né, ela tem uma facilidade de identificar quando está bem no início, né, que não seria possível em outros métodos de diagnóstico, tá? É usado também para avaliar a questão de metástases, né, de câncer. Eu mesmo tenho na família um paciente, né, que tem CA, câncer de próstata, e aí ele faz de vez em quando o exame de medicina nuclear para avaliar como que tá a questão do câncer, se já invadiu outras partes do corpo, né? Se houve a metástase, se diminuiu com o uso da radioterapia, se não diminuiu, tá? Então, é um exame que é de qualidade altíssima, que identifica precocemente inúmeras alterações orgânicas que o paciente possa ter, né? Em comparação com outros exames que a gente está acostumado, tá? Esse método, ele pode avaliar recidivas, ou seja, quando o paciente está com câncer, foi tratado, e ele vai avaliar se ele, né, está retornando. Pode acompanhar a evolução, né, a remissão ou a progressão de algumas enfermidades, tá? Uma das vantagens, anotem, questão de vantagens, né, que a gente tem sempre essa perguntinha, sobre as vantagens e a desvantagem de determinados exames. As vantagens da medicina nuclear é que ela substitui testes com maior risco, né? Aqueles que têm alterações patológicas provocadas no paciente por tratamentos de algum tipo, esse aí ele não vai trazer, né, nenhuma
como que eu posso dizer, nenhuma consequência. Por exemplo, quando a gente estudou lá a radioterapia, a gente viu que ela tem, né, seus efeitos adversos, que ela pode, né, é radiação. Então, se ela for muito forte, se o paciente movimentar, ela pode causar aí, com o passar do tempo, né, algumas consequências. No caso da medicina nuclear, ela substitui, né, esses testes, esses exames aí que possam causar esse tipo de risco para o paciente, tá? Atualmente é indispensável para o diagnóstico e acompanhamento dessas enfermidades cardíaca, endócrina, traumatológica, oncológica principalmente, pulmonar, renal, tá? A medicina nuclear, ela auxilia demais esses pacientes, né, e os profissionais para diagnosticar e tratar esse tipo de patologia, tá? Também é utilizada como recurso terapêutico, né? E é considerado um meio seguro, eficiente e tem um baixo custo para tratar, né, certas afecções curáveis com o uso de radiação, tá? Pode ser aplicada quando os pacientes não possam fazer cirurgia, né, ou qualquer outro tipo de tratamento, justamente pela medicina nuclear não trazer riscos para os nossos pacientes, né, não ter aí os seus efeitos adversos. Vocês estão tão caladinhos, tá todo mundo aí? Érica, tu tá me ouvindo? Oi, Érica, tu tá me ouvindo? Tem alguém aí, gente? Oi, Érica. A gente tá falando. Tá vendo? Oi, agora eu tô ouvindo. Oi, Érica, tá me Oi. ouvindo agora? Agora eu tô. É porque assim, ó, tá escura a imagem, entendeu? Aí toda vez que é pra me te falar, a gente não tava me ouvindo. Ah, não tá aparecendo nada. Não, pra mim não. Não sei pros outros aí. Pra mim tá bom. Pra mais alguém tá escuro. Professora, tá tudo escuro, não tá aparecendo nada pro meu. Mas vocês estavam. também tá Apareceu tudo agora, ó, eu saí. Mas O meu aí- tá normal. Mas é porque entraram Tá como se normal. fosse apresentação. Aí ficou escuro a imagem. O meu tá normal. Mas faz tempo que tá. Vocês estão tentando falar comigo, eu Vai. não tô escutando. O meu tá bem. Isso. Deixa eu sair aqui, eu vou voltar. Tá. O meu tá escuro, eu saio e volto, mas não adianta nada não. É só clicar no nome da Érica Tem dois Érica, tá, gente? Clica Salve. num e clica no outro. e fixar o slide. Agora deu. Valeu, Bodó. Já, gente. Não, ainda continua escuro ainda. Vou entrar e sair de novo então, tá? Peraí. Coloca lá no de baixo, Márcio. Tem um lá de baixo lá. Não, mas eu cliquei aqui, mas não abriu não. Peraí, vai dar tudo certo. Eu quero saber se eu tava falando esse tempo todo, vocês entenderam. Tá, não tá Mais ou aparecendo a menos. imagem esse tempo todo pra mim, pelo menos pra mim. Mas entenderam o que eu expliquei, pelo menos? Sim, sim. Agora sim, agora abriu. Tá todo Mais mundo ou vendo, menos. gente? Nossa, mano. Pra mim tá aparecendo. A gente Dom entra, Bel. aparece e some. No meu celular, porque eu entro com o celular como se fosse aluno também. Pra mim tá aparecendo. Já, gente? Sim. Beleza, vamos continuar. Eu tava falando sobre os conceitos, né? Agora, o nosso último tópicozinho. Normalzinho. Nosso último tópicozinho de hoje é sobre a administração, tá? A administração dos elementos, né, que a gente vai fazer uso aí para poder realizar o exame de medicina nuclear. Tá bem dividido, gente. Essa apostila que eu digitei para vocês, eu digitei ela a semana todinha. É de um livro, tá? De medicina nuclear e radioterapia.
E tá tudo explicadinho, do jeito que tá lá no livro, eu coloquei aqui pra vocês, tanto que tá como se fosse contando uma historinha, né? Então tá tudo divididozinho em tópicos. Se não entender alguma coisa agora, é porque eu ainda não expliquei a questão do ponto-chave, né, da medicina nuclear, que é a questão do fármaco e dos radionuclídeos, a gente vai ter esse tópicozinho mais na frente, não se preocupem, que a gente vai entender ainda, tá? E aí vocês leiam a apostila, anotem dúvidas, e aí quando a gente vier para aula amanhã, façam perguntas que a gente tenta responder. Já tem uma pesquisa, né, que eu coloquei para vocês fazerem mais na frente sobre patologias. Só que eu tava querendo adicionar essa pesquisa para vocês trazerem também algumas patologias que a medicina nuclear entra aí como terapia, tá? E não diagnóstico. Que aí a gente conversa, vocês fazem a pesquisa, na outra aula a gente vem e pode conversar para vocês interagirem um pouquinho comigo também, para não falar sozinho. Pode ser? Alguém me responde, gente. Vocês estão muito calados. Pode ser, pode Sim, ser. pode. Então tá bom. Vamos lá pro nosso último tópicozinho de hoje. Administração. Habitualmente, né, os materiais radioativos são administrados em vivo, que a gente chama, tá? Que são por via venosa, oral, inalatória ou subcutânea. Isso aqui também a gente vai ver mais na frente, tem imagem também, tá? Para ver como que é essa administração aí dos radiofármacos, tá? Que apresenta uma distribuição para os órgãos, né? Ou tipos celulares específicos que não tem risco de reação alérgica, tá? Então, como eu estava falando para vocês, nesse radiofármaco tem o traçador, tá? Que é o direcionador, vamos dizer assim, que é para qual órgão que a gente vai querer estudar e, como é que eu posso dizer nesse momento? A radiação, tá? Vai ser jogada essa radiação lá para o órgão que a gente quer analisar. Ela pode ser levada para lá tanto por via venosa, oral, inalatória ou subcutânea, né? Dependendo. Por exemplo, se eu quero fazer um estudo do pulmão, lá na nossa última aula de conteúdo, a gente vai ver uns 4 tipos de exames feitos na medicina nuclear. Um deles é a cintilografia pulmonar, tá? Ela pode ser feita de 2 maneiras, tanto fazendo a inalação do radiofármaco, como também por via venosa, tá? Então são 2 maneiras aí. Você vai inalar o radiofármaco ou ele vai ser injetado na veia e aí vai ser direcionado lá para o seu pulmão, por exemplo, para fazer uma avaliação pulmonar. E aí o paciente espera cada tipo de no radionuclídeo utilizado, né, cada tipo de radiação, vamos dizer assim, nesse momento utilizado, demora um tempinho, né, para ela fazer efeito, vamos dizer assim. Então tem um preparo, né? Às vezes o paciente espera 2 horas para poder ir para a câmara de cintilação, para a gama-câmara. Outros na hora que é injetado para ver a questão do movimento do radiofármaco nas veias. Alguns demoram 4 horas, então vai depender do exame, tá? Mais na frente a gente vai ver alguns tipos de exame e como que esse exame é feito, tá? Não se preocupe. Nesse momento, a gente tem que entender que se eu perguntar para vocês, né, quais as vias de administração de um material radioativo na medicina nuclear, vocês podem estar citando para mim que é por via venosa, oral, inalatória ou subcutânea, tá? E uma observação é que não tem risco de reação alérgica. Então, todo mundo pode fazer, né, o uso e fazer esse exame aí. Ele não tem contraindicação, tá? Esse assunto aqui, ó, de radiofarmácia, a gente vai ver amanhã, que é entender direitinho sobre
o que é o radiofármaco? Já vou adiantando para vocês que o radiofármaco é aquele que a gente utiliza na medicina nuclear. Ele é uma junção de um fármaco mais um radioisótopo, tá? Um fármaco, ele é o traçador, né? Que ele vai ser o que vai direcionar, né, a radiação. Tipo, eu quero ver a bexiga, eu quero ver a próstata, eu quero ver o pulmão. E o radioisótopo é a radiação, vamos dizer assim. Juntando os dois, o fármaco e o radioisótopo, eu tenho o radiofármaco. A gente vai aprender como que faz isso, os equipamentos utilizados, vai ver a questão da radioproteção, dos acidentes, tá? Tudo isso. Mas para hoje, quero que vocês, quem tiver com a apostila e quem estiver anotando aí, né, anotem o conceito de medicina nuclear, grifem, questão de prova, tá? Uma especialidade médica, né, dentro do diagnóstico por imagem, utiliza fontes não seladas, tá? Tem fins diagnósticos e terapêuticos, né? Faz uso de substâncias que emitem radiação, que são conhecidas como isótopos radioativos ou radiofármacos, né? Esse é o conceito de medicina nuclear. Outra coisa. Repete aí pra mim, Érica, por favor. O conceito de medicina nuclear? É uma especialidade médica no ramo da radiologia. Que utiliza fontes não seladas. Para efeitos diagnósticos e terapêuticos. E tá bom. Só isso. Dá para ser o conceito. Para fins o quê? Para fins diagnósticos e terapêuticos. Tá bom. Tá? Obrigado. De nada. E aí vocês leiam sobre a história da radioatividade aí. Quem que deu o início, né? Que é o Becquerel, Pierre Curie, Marie Curie, tá? A questão dos anos, né? Que em 1913 o George, né? O químico húngaro, deu início aos traçadores. Em 1927, Hermann e Sonnen, né? Viram aí a questão da câmara de Wilson, né? Eles conseguiram ver a questão da velocidade sanguínea através de um material que foi injetado num braço e verificaram a chegada dele no outro braço. Foi um outro marco na história da radioatividade, tá? Em 1932, Enert e Stanley, né, construíram o primeiro ciclotron. Essa daqui, grave. A construção do primeiro ciclotron em 1932. Tá grifada aqui na minha apostila, que eu também tenho uma. E eu aconselho vocês a grifarem na de vocês ou anotarem aí também. Amanhã eu pego a apostila e eu falo contigo no PV e tu me diz onde é que é pra grifar direitinho. Tá. Primeira questão da prova. Primeira questão. Ele é bom, é a primeira questão da prova. Ah, professora muito boa. É melhor do que a Helena. Eu quero minha maçã, então. Professora tá falando que quando for aula presencial, que é presentinho de todo mundo. Eu vou levar uma maçã. Eu vou levar maçã. Eu levo Levar um álcool em gel. O quê? Melhor nem falar, melhor nem perguntar, professora. Álcool em gel. Ótimo presente nessa pandemia. Máscara, né? Com o nome professora, né? Então, gente, outra coisa pra vocês, quem tá anotando aí e quem tá com a... Eu acho que é só o Márcio que tá com a apostila por enquanto, né? Pra grifar ou anotar aí, tá? O primeiro exame, os primeiros exames,
né, grande parte dos estudos na medicina nuclear eram voltados para a glândula tireoide, para avaliação da glândula tireoide, tá? Então anotem isso daí também. Também é pergunta de prova, tá? Segunda questão. Glândula tireoide. Tá? Então, na época aí da Segunda Guerra Mundial, a maior parte dos estudos eram voltados somente para avaliação da glândula tireoide. Tá? E é uma pergunta aí que pode ser feita no estudo dirigido, na prova, e é bom a gente saber disso também. Tá? Outro fato... Erika, quando tu editar a aula, tu manda o link pra mim assistir de novo, porque eu tive os contratempos aqui. Tá. Eu deixei com o rapaz da secretaria de ontem, amanhã de manhã eu deixo a de hoje. Aí, quando ele for me entregando, eu já vou enviando pra vocês, na mesma hora, tá? Tá. Outro ponto aí, ó, pra vocês grifarem, anotarem, tá? Foi o ano da primeira câmara de cintilação, que foi em 1958, tá? Anotem. Sim. Grifem, anotem. Márcia E e Adriana. mais um ano importante aí para medicina nuclear. Anotem, quem tá anotando. 1962, tá? Desenvolvimento da radiofarmácia. Muito, muito, muito importante para a medicina nuclear, tá? E o último ano aí que a gente tem que gravar, anotar, 1963, tá? Que foi o avanço tecnológico da câmara de cintilação, que já tinha sido criada, né? Hein, Érica? Oi. Aí, eu queria que tu falasse para mim novamente o significado desse CPECT e PET também, que é uma sigla em inglês que tu falou. Parecia aquela que tu... Do Google. Do Google, é. Tá, CPECT vai ser a tomografia computadorizada com emissão de fóton único. Não, mas eu queria tu falando inglês, mulher. Tá, tem fé, ó. Tu tá de onda com a minha cara, vou te tirar um ponto. Tirando onda com a cara da professora, não? Habla espanhol. Pero que sí, pero que no. Vocês estão anotando aí, eu tô falando pra vocês anotarem. Vocês estão anotando? Sim, pero que no. Pero que não, que eu não estou com a minha portilha cá ainda. Amanhã que eu vou anotá-la. Tá. Outra coisa pra quem tá anotando, porque alguém pediu pra eu repetir porque tava anotando, então anota aí. Que atualmente a medicina nuclear é indispensável para acompanhamento de enfermidades. Aí, alguns tipos de enfermidades que a medicina nuclear acompanha, tá? Cardíacas, endócrinas, traumatológicas, oncológicas, pulmonares, renais. São alguns exemplos, tá? Pode ser uma pergunta também. Anota mais, que amanhã eu pego tudinho então com a professora. Não, tá anotado aqui já. Tá bom, gato. Tô sublinhando. E por último, que a gente precisa fixar da aula de hoje é a questão da administração dos radiofármacos. Eles podem ser por via venosa, oral, inalatória ou subcutânea. E muito importante, não apresenta risco de reação alérgica. Então todo mundo pode fazer, tá bom? Tudo bem. Amanhã a gente dá continuidade falando sobre a radiofarmácia, tá? Que é a produção aí do radiofármaco. E a gente vai discutir um pouquinho, conversar, façam perguntas, leiam. A apostila tá no WhatsApp, dá para ler ela, né, pelo celular. Então leiam. Se tiver alguma dúvida sobre algum conceito, alguma sigla, anota e amanhã a gente tira a dúvida, tá bom? Tudo bem. Lembrando de novo, anotem aí. O que significa PET mesmo? PET. Positron Emission Tomografia com emissão de pósitrons. Isso. Mais lá na frente Como é que é o negócio? Vai, Márcio.
A tomografia com a emissão de pósitrons. Esse é o significado de PET. Valeu. Show. Olha. Emissão de prósito, como é que é o nome, né? Pósitrons. Pósitrons. Pósitron. Isso. Valeu. Pois bem, voltando a lembrar aqui com vocês. Dia 24, eu vou jogar no grupo daqui a pouco. Dia 24 de manhã, vamos marcar às 8 horas lá na Inocard pra gente fazer a visita técnica. Calça, sapato fechado, Menino, jaleco. que farofa é essa daí? Ok.